Demonstração dos fluxos de caixa. Hoje a gente vai falar sobre essa importante demonstração para a gestão de negócios. Olá, sejam todos bem-vindos. E esse é o primeiro vídeo nesse novo formato aqui para o YouTube. Já havia feito algumas gravações anteriormente e agora decidi preparar um material um pouco mais elaborado para que eu pudesse ajudar empresários, pessoas que são gestoras de negócio, estudantes de contabilidade, investidores do mercado de ações a entender um pouquinho melhor a contabilidade e poder tomar melhores decisões. Então hoje, como o primeiro vídeo, eu pensei que seria bastante interessante a gente começar falando um pouquinho sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Eu, como consultor de empresas, muitas vezes eu vejo pessoas que não conhecem essa demonstração, nunca utilizaram na prática, e ao longo das aulas, como professor, eu percebo que muitos alunos têm dificuldade na elaboração, no entendimento dessa demonstração, e o objetivo desse vídeo é poder apresentar para todas as pessoas e poder esclarecer um pouquinho sobre esse assunto. Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar, então, como eu já falei para vocês do título, entendendo um pouco como é essa demonstração e a importância dos fluxos de caixa para uma empresa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos só relembrar um pouquinho sobre a demonstração do resultado do exercício. Para quem ainda não conhece, que está começando a aprender contabilidade, em breve nós teremos mais vídeos e, claro, trataremos sobre a DRE, que também é muito importante. Mas, em linhas gerais, o objetivo da demonstração do resultado é apresentar, como o próprio nome fala, o resultado do período. De maneira simples, seria a gente chegar no lucro de um determinado período. E ela é constituída com base, nós vamos pegar todas as receitas e tirar custos e despesas. E o principal por trás disso tudo é que seja respeitado o princípio chamado da competência. O que significa o princípio da competência? Basicamente seria se nós pegarmos todas as receitas de um determinado período, por exemplo, de um mês, um trimestre, um semestre, um ano, e nós vamos considerar como receita as vendas daquele período e essas vendas, independentemente ou não, se elas foram pagas, se elas foram recebidas, no caso. E os custos e as despesas, todos os custos que foram incorridos naquele período, independente se eles foram pagos ou não. Ou seja, o princípio da DRE, ela não quer saber nada em termos de caixa, ela quer saber em termos de realização. E aí o que pode acontecer? Nós podemos, por exemplo, ter um lucro alto, ter um lucro bom, mas isso não refletir uma geração de caixa. E a empresa pode ter problemas lá na frente por isso. Para ficar um pouco mais claro, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. É um exemplo teórico, claro, mas é só para a gente tentar ilustrar. Vamos pensar o seguinte: nós temos uma determinada empresa e uma pessoa decidiu montar uma loja no shopping center, o shopping da capital, o shopping de grande movimentação, para vender aparelhos de celular, smartphones. Essa pessoa faz o seguinte: ela compra lá estoque de smartphone por R$ 1.800 cada unidade, né? E ela vende por R$ 2.600 esses smartphones. E vamos considerar o seguinte: ela vai vender por vários períodos, todo mês, 200 unidades. Bom, feito isso, então nós conseguiríamos, por exemplo, elaborar uma demonstração do resultado. Por exemplo, 200 smartphones pelo preço de venda, teríamos receita, que é o total, de R$ 520.000. Os custos, custo representa o valor do bem que foi vendido, dos smartphones, né? Então, por exemplo, ela pagou lá o fornecedor 200 unidades, R$ 360.000. Eu usei o termo pagou, mas poderia não ter sido pago, tá? E despesas são, por exemplo, os gastos que se tem com aluguel, com funcionários, com escritório, com propaganda, enfim, para manter a loja funcionando. Então, olha só, o resultado dessa empresa no primeiro período, no primeiro mês, é bom, ela teve R$ 120.000 de lucro, de resultado, uma lucratividade até interessante, daria pouco mais de 20% da receita. Porém, olha só, por mais que esse negócio ele gere lucro, ele não necessariamente pode ser um bom negócio se ele não gerar caixa. E aí nós descobrimos, analisando essa empresa, que olha,
a seguinte situação está acontecendo. A pessoa, para ter um valor mais baixo de compra, ela decidiu comprar à vista esses smartphones do seu fornecedor. Porém, para favorecer as vendas, né, para aumentar o volume de vendas, ela decidiu vender isso em 10 vezes sem juros para os clientes. Pode ser bom ou ruim? Pode ser uma estratégia interessante, mas por trás disso, a pessoa ela tem que ter muito caixa para fazer frente a essas necessidades. Ela vai pagar à vista e vai receber em 10 vezes. Bom, e aí a pessoa decidiu o seguinte: olha, vou começar então o caixa, né? Ela me falou com R$ 1 milhão. E parece ser um valor extremamente alto, né? Para você começar uma loja com R$ 1 milhão no caixa. Mas olha só o que aconteceu ao longo aí de 3 meses, de 3 períodos. No primeiro mês, o saldo era de 1 milhão. Ela fez os pagamentos à vista das mercadorias e também de todas as suas despesas. É claro que as despesas a gente vai aprender lá na frente, que tem a questão de depreciação, enfim. Mas vamos considerar que foi tudo pago. Mais 40 mil, então deu R$ 400 mil. Então, olha só, o caixa do período foi negativo, né? Não teve entrada e teve saída, o caixa foi negativo em R$ 400 mil. Então, de 1 milhão foi para 600. Mas ela teve lucro. Bom, pelo menos isso. Mas o que vai acontecer lá na frente? Do segundo mês, R$ 600 mil era o caixa inicial. Entrou já a primeira parcela das vendas do mês passado, 52 mil, só que saiu mais R$ 400 mil. De R$ 252 mil. Reduziu mais ainda. Mas, João, o lucro, olha só, ele está um lucro bom, R$ 240 mil de lucro, acumulado, né, ao longo dos 2 meses. Tudo bem. Chega no terceiro mês, R$ 252 mil de caixa inicial, R$ 104 mil as vendas do primeiro mês, mais as vendas do segundo, né, as parcelas, R$ 104 mil, porém, sai mais R$ 400 mil, o caixa já ficou negativo. R$ 1 milhão foi totalmente consumido. O negócio é bom, R$ 360 mil de lucro acumulado em 3 meses, mas o caixa está negativo, e o caixa não tem como ficar negativo. Você não tem como ter dinheiro negativo na gaveta. E se você tiver dinheiro negativo no banco, isso vai te custar encargos financeiros. Ah, mas e se compensar? Às vezes a taxa de juros está baixa, então compensa. Mas espera aí, é uma empresa nova. Será que ela teria todo esse capital de giro do banco para se trabalhar? Será que o banco forneceria todo esse crédito para ela? Se o banco não fornecer, ela vai atrasar o pagamento de fornecedor. Se ela não pagar o fornecedor não entrega. Ela vai atrasar o pagamento de aluguel. Se ela não pagar aluguel, vão despejar a empresa do shopping. Vai atrasar o pagamento de salário. Se não pagar salários, o pessoal não vai trabalhar. Então perceba como a importância do fluxo de caixa, por mais que o negócio seja rentável. Então, basicamente, quando nós falamos dessa demonstração dos fluxos de caixa, o objetivo básico é nós pegarmos o saldo inicial e compararmos com o saldo final. Então, por exemplo, aqui, ó, nós observamos que houve uma geração de caixa, aumentou-se o caixa. E isso a empresa pode ter lucro ou prejuízo e gerar caixa. Igualmente, por exemplo, uma empresa ela pode ter o caixa inicial maior e o caixa final menor, ou seja, houve um consumo de caixa. A empresa ela pode ter lucro, consumir caixa, e o pior ainda, né, ela ter prejuízo e aí consumir caixa, ou seja, todos os indicadores negativos. Para ficar um pouquinho mais claro, olha só esse exemplo. Ó. 4 empresas, as companhias Goiás, Paraná, São Paulo, Ceará. Observem só que nós temos duas companhias que apresentaram lucro positivo. Porém, uma apresentou caixa positivo e a outra caixa negativo. Não dá para falar que uma companhia uma é melhor que a outra ou uma é pior que a outra? Não necessariamente. Nós temos duas companhias, a São Paulo e a Ceará, que apresentaram um prejuízo, um lucro negativo. Porém, a Companhia São Paulo ela gerou caixa. Mas dá para dizer que a Companhia São Paulo não é uma empresa boa por estar gerando caixa, mesmo que ela tenha prejuízo? A Companhia Ceará, entretanto, ela teve prejuízo e teve também redução de caixa. Bom, então para a gente entender
como é estruturada a demonstração dos fluxos de caixa. Vou agora utilizar o termo DFC, tá? Que é as iniciais aí dessa demonstração. Então, olha só, a DFC, como eu falei para vocês, ela vai explicar o saldo inicial e o saldo final, a variação do caixa, e nós utilizamos o termo caixa e equivalentes de caixa. Equivalentes, primeiro, caixa. Quando nós falamos em caixa, nós estamos falando em dinheiro que está na empresa e nós estamos falando em depósitos bancários que estão disponíveis, prontamente disponível, o saldo em conta corrente da empresa, nos bancos que a empresa tem. E o termo equivalentes de caixa, ele representa, por exemplo, depósitos de curto ou curtíssimo prazo que a empresa fez. Depósito, eu digo, aplicações financeiras. Por exemplo, o tesoureiro ele tem um caixa lá alto e ele sabe que ele vai utilizar aquele caixa daqui um mês, 45 dias, então ele faz um CDB. Ele pode resgatar a qualquer momento, mas ele faz para ter uma rentabilidade sobre aquele valor. Isso seria um equivalente de caixa. Então, quando nós falamos em caixa equivalentes, é toda essa somatória, a variação desses saldos entre um período, né? Por exemplo, eu vou fazer a DFC do primeiro trimestre do ano. Então, eu vou pegar lá o saldo do dia 1º de janeiro e comparar com o saldo ao final do dia 31 de março. Então, aquela variação, ela precisa ser explicada pela DFC. E essa explicação, aí que fica bastante interessante, que muita gente não conhece, é que ela é segregada em 3 atividades. As atividades operacionais. Quando nós falamos em atividades operacionais, é a operação da empresa, por exemplo. Vamos imaginar o exemplo que a gente está falando da loja de celulares, né? Então, por exemplo, nós poderíamos falar o seguinte: recebimentos operacionais, por exemplo, é o dinheiro que entra no pagamento dos clientes. As saídas de caixa da operação é pagamento aos fornecedores, pagamentos para as pessoas que estão envolvidas na organização, salários, encargos financeiros, encargos sociais, pagamento de impostos, juros. E aí, por exemplo, nós podemos pensar que uma empresa saudável, ela precisaria gerar caixa na sua operação. Então, entre receber de clientes e pagar fornecedores e todas as demais coisas, ela precisaria gerar caixa. Mas não necessariamente é uma verdade. Às vezes a empresa ela tem um lucro bom, ela não gerou caixa naquele período, ela consumiu, mas porque às vezes ela acabou comprando muito, pagando muito ao fornecedor e ela formou um estoque. E aí é normal ela não ter caixa operacional. Mas isso depois, no outro período, a gente vai ver que se normaliza. Seria estranho todos os períodos o caixa operacional fica negativo. Depois, nós temos o caixa dos investimentos. E aí, a importância dessa demonstração. Porque nós vamos separar, por exemplo, o que é investimento? Caixa consumido, é bom consumir caixa pelos investimentos. Porque, por exemplo, a empresa está investindo, está comprando máquinas, equipamentos, reformando prédios, adquirindo terrenos, ela está expandindo sua operação, vamos pensar dessa forma. Geralmente é comum pensar em consumo de caixa pelas atividades de investimento, ou seja, as atividades de investimento apresentarem saldos negativos, quer dizer que a empresa está investindo. Se ela apresentar saldo positivo, significa que a empresa está vendendo seus ativos, ou seja, uma hora a operação vai parar. E também nós temos o caixa das atividades de financiamento. O que seria o caixa das atividades de financiamento? Então, por exemplo, gera-se caixa, ou seja, quando o caixa aumenta das atividades de financiamento, por exemplo, pode ser quando os sócios colocam dinheiro na empresa, quando a empresa pega dinheiro do banco. E o contrário, por exemplo, quando a atividade de financiamento aparece com saldo negativo, por exemplo, poderia ser que a empresa está pagando lucro aos sócios, seria uma coisa boa. A empresa está pagando seus financiamentos, seus empréstimos, o que também é uma coisa boa. Então, assim, em linhas gerais, quando nós analisamos o caixa, nós podemos falar o seguinte: olha, uma empresa ela gerou caixa operacional, desse caixa ela consumiu investindo, que é bom, e ela consumiu caixa pagando lucro, pagando empréstimos. Então, seria o melhor dos cenários, mas não vai ocorrer de forma
igual, todos os trimestres, certinho, normal, variações. E, bom, seguindo então com relação à DFC, quando ela é apresentada, existe uma norma contábil, mas hoje nessa aula a gente não vai entrar nos aspectos técnicos, mas a norma contábil, ela mostra o seguinte para a gente. A norma chamada CPC, aqui no Brasil, e tem as normas IFRS, e a norma contábil, o CPC fala sobre a demonstração dos fluxos de caixa e estabelece que a DFC ela pode ser elaborada conforme dois métodos, que são o método direto e o método indireto. Basicamente, qual a diferença de um método para o outro? O método direto, que é o que a gente vai ver nessa aula, ele é bem mais fácil de entender, porque ele parte do princípio de valores realmente de entrada e saída. O método indireto, ele é um pouco mais complexo, ele parte do lucro e os ajustes pelos saldos que não interferiram no caixa. Mas isso ficará para a próxima aula. Então, com relação ao método direto que a gente vai ver, ou mesmo o indireto, né, os dois métodos aparecem lá as atividades em três níveis operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento e o saldo de redução no caixa. A diferença, como eu falei, está aqui entre as atividades operacionais. O método direto é de um jeito, o método indireto é do outro. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Olha que interessante, ó. Uma determinada empresa, as suas atividades operacionais geraram caixa de 140 mil reais. As suas atividades de investimento consumiram 50 mil reais de caixa e as suas atividades de financiamento consumiram 20 mil reais de caixa. E aí o saldo, olha só, somando essas três atividades, foi um saldo de 70 mil reais que a empresa gerou caixa como um todo. E aí vai estar essa geração de caixa, ela é exatamente igual à variação no caixa. Então, por exemplo, a empresa tinha 45 mil e ela terminou o período com 115 mil reais no caixa. E olha só como seria então, ó, por exemplo, com base no método direto. Então, por exemplo, nós conseguiríamos entender as entradas e saídas brutas de caixa por cada atividade. Então, por exemplo, para esse negócio, nós conseguimos identificar o seguinte: foram recebidos 540 mil reais de clientes, foram pagos 275 mil reais a fornecedores. Mas espera aí, João, isso quer dizer que eu comprei 275 mil reais de estoque? Não necessariamente. Você pode estar pagando dívidas com fornecedores de períodos anteriores. Você pode não ter dívida, mas você comprou um volume muito grande de estoque e pagou só uma parte. Então, precisa se analisar em conjunto a DFC com o balanço, com a demonstração do resultado. E, mais uma vez, a gente vai ter algumas aulas mais para frente falando dessa integração. Pagamento de impostos, pagamento de pessoal, pagamento de despesas. Então, todo esse raciocínio. Não quer dizer que os salários do período foi 45 mil. Não, mas o que foi pago em dinheiro no período foi 45. E aí as atividades operacionais gerando caixa de 140 mil. Muito bom. Precisaria ver o lucro. Se o lucro foi positivo e aí o caixa operacional foi positivo, ok. E aí olha só, né? Por exemplo, vamos supor que esse lucro, vamos supor que essa empresa ela tenha um lucro de 140 mil e um caixa de 140 mil. Vamos considerar que os dois são iguais. E aí o dono, ao final do período, né, a pessoa que é dono dessa empresa, ela olha para o caixa e fala assim, nossa, eu tive um lucro de 140, mas o caixa não aumentou 140, por quê? Por meio da DFC, ela vai entender o seguinte, olha, olha, eu gerei 140 de caixa, só que foi consumido 50 mil reais nas atividades de investimento. Ou seja, a empresa ela foi lá, ela recebeu 20 mil porque ela vendeu um ativo antigo, né, uma máquina velha, e foi lá e gastou mais 70 comprando uma máquina nova, caixa de 50 mil. Aqui eu coloquei, por simplificação, pagamento pela compra de ativo, recebimento pela venda de ativo, mas basicamente aqui a gente está falando em ativos que são propriamente investimentos, imobilizado, intangível, ou participação em outras sociedades, como eu coloquei aqui na descrição.
Por exemplo, também seria importante analisar as atividades de financiamento. Então, olha só, a empresa gerou caixa, mas a pessoa que é dona daquela empresa viu que o caixa não aumentou na mesma proporção, o caixa total. E aí ela consegue entender o porquê. E aí, olha só, por exemplo, os sócios, eles aplicaram recursos a mais na empresa, eles captaram dinheiro por empréstimo, só que também eles pagaram dívidas anteriores e pagaram dividendos, né? Dividendos é o dinheiro que é distribuído para os sócios da empresa. Então, as atividades de financiamento consumiu R$ 20 mil de caixa. Então, olha só que interessante, né? A gente consegue entender como se nós separássemos, né? Colocasse cada coisa dentro da sua caixa, a operação, o investimento e o financiamento. E aí, como um todo, a empresa gerou caixa. Poderia ter consumido? Poderia, mas seria menos doloroso você ver o seguinte: olha, consumiu caixa, mas consumiu por uma coisa boa. Gerou a operação, mas consumiu porque investiu, consumiu porque pagou dívidas, pagou lucro. E aqui então existe essa conciliação, olha só. Caixa inicial, o caixa final é exatamente essa variação. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e passar aqui uma frase final aqui para vocês de um autor bastante famoso, que é o Peter Drucker. Vou pegar aqui, ele fala o seguinte, ó: há tempos se sabe que uma empresa pode operar sem lucro por muitos anos, desde que tenha um fluxo de caixa adequado. O oposto não é verdade. Então, reflitam sobre isso. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem acompanhando o canal, por favor, curtam e até a próxima. E vamos lá, essa foi a primeira gravação, hein? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se teve umas gafes, travei um pouquinho. Essa gravação é uma gravação única, viu? Ela não tem edição. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscrevam no canal, curtam e acompanhem que semanalmente teremos a publicação aí de 2 vídeos. Até a próxima!